A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Gostaria, Dom Josafá, na sua pessoa e do eminentíssimo cardeal Dom Sérgio da Rocha e do nosso então administrador apostólico Dom Vitor Aguinaldo, saudar os senhores arcebispos e bispos aqui presentes, as autoridades civis, ao povo de Deus, e em nome do nosso clero, eu gostaria de ler o que eu escrevi para o Senhor, em nome do nosso clero, nessa noite. A minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, 46. Dom Josafá Menezes da Silva, desde já se sinta acolhido e amado por todos nós que fazemos o clero de Aracaju. Os sentimentos que perpassam nosso coração são de fé, afeto e gratidão a Deus que guia e sempre guiará a sua igreja. Ainda peregrina neste mundo e desejosa de se configurar ainda mais ao seu eterno pastor e mestre, Jesus. Ela, como uma mãe fecunda, vive da palavra do Filho, que nos coloca em comunhão com o Pai, no Pentecostes contínuo do Espírito Santo, sobre todos os que professam a fé em Cristo e na Igreja, e sobre todas as pessoas de boa vontade, que insiste em nos recriar e visitar através de seu amor e benevolência, porque eterna é a sua misericórdia. Neste 25 de maio de 2024, ano da oração, envoltos pelo Jubileu da Esperança, recordamos em que momento da história eclesial o Senhor chega para pastorear a nossa igreja. Temos em voga o sínodo convocado pelo Santo Padre sobre a sinodalidade. E para não soar cansativo esse imperativo, fecundo e de fé, evoco as palavras de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, que se remeteu aos seus diocesanos assim, abro aspas: São João Crisóstomo afirmava: a igreja é sínodo. Ele não utilizava o adjetivo sinodal, mas o substantivo mesmo. Por isso mesmo, no discurso de ocasião do 50º aniversário de instituição do Sínodo dos Bispos, em 17 de outubro de 2015, o Papa Francisco afirmou: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus deseja para a igreja do terceiro milênio. O significado etimológico da palavra já nos dá algumas luzes. Sim, que significa mesmo, com, em companhia de, conjuntamente. Odos, caminho. Soinodos, sínodo, portanto, significa percorrer ou viajar conjuntamente por um mesmo caminho, caminhar juntos. Para nós, esse caminho é Jesus Cristo. João 14:6. Não sem motivo, os cristãos foram chamados seguidores do caminho. Atos 9:2. A grande marca de quem decide caminhar com os outros é escutar-se mutuamente. Escutar, escutar e escutar de novo. Eis o chão, fecho aspas, e continuo. E eis o chamado da Igreja Universal, de Roma para o mundo. Ei-nos aqui, escuta-nos, Dom Josafá, e envia-nos.
Ainda olhando para a história humana, recordamos o proêmio da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual do Concílio Vaticano II, abro aspas, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem de salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. E fecho aspas. Diante dessa proclamação viva de fé, observamos que deveremos nos habilitar cada vez mais, caro Dom, para dialogar com temas que tocam diretamente a ação evangelizadora da Igreja. Crises nas democracias, crescimento das classes menos favorecidas, falta de dignidade humana e políticas públicas eficientes para minimizar as dores do povo, polarizações, disseminação de fake news que rasgam e ferem o tecido eclesial. O tema da inteligência artificial, a crise ecológica e ambiental nos interpela a todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo e que, fundamentados na revelação divina, na tradição e no magistério, sem desconsiderar ciências humanas e sociais, precisamos dar, caro Dom, respostas amadurecidas pelo Espírito Santo para nosso povo simples e humilde, que nos procuram com falta de sentido para a vida. Urge o amor, urge amar, caro Dom Josafá. Recebemos como um ato de fé vossa nomeação para esta Igreja Centenária de Aracaju, conduzida por Cristo na sua história tão fecunda, marcada pela história do povo de Deus, que faz o rosto belo da Igreja nestas terras sergipanas. Fiéis leigos e leigas, ministros ordenados, religiosos, religiosas, jovens, todos peregrinos da esperança, todos sedentos de um amor maior, daquele rosto que Maria Madalena correu para encontrar na manhã pascal. Recordemos. Por que choras? Perguntou o mestre. Quem procuras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se foste tu que o levaste, mostra-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Maria disse: Jesus, Rabone. João 20, 15 e 16. Essa é a nossa busca, caro Dom Josafá. O rosto belo do carpinteiro de Nazaré, filho de José, patrono universal da Igreja, que é tão querida ao Senhor essa devoção, e patrona imaculada desta Igreja Catedral e desta cidade de Aracaju. Queremos, enquanto clero, nos somar ao vosso sim, ao sim de todos os crentes e ao sim dessa mulher bela e missionária, Maria Imaculada. Sim, esse que a Igreja não se cansa de recorrer para partir apressadamente. Maria levantou-se e partiu apressadamente. A nossa partida, como a de Maria, deve ser sempre espiritual,
missionária e de fé. Caro Dom Josafá, queremos exultar em Deus, nosso Salvador. Vossas palavras, nesses últimos dias, até esta noite, foram marianas e repletas de confiança nas mãos da Virgem Imaculada, que segurou e segura nas vossas mãos ungidas e na vossa cabeça ungida. E como naquele dia da sua ordenação episcopal, hoje espiritualmente, a Igreja, através do Santo Padre, o Papa Francisco, pela oração, unge a sua cabeça com o esplendor da santidade do Filho. A Igreja precisa em Maria sempre redescobrir o caminho da fé. Eis o sentido do ministério na Igreja: servir, apenas servir, silenciosamente, despretensiosamente. Senão poderemos cair na lógica do poder temporal, muitas vezes sem sentido e vazio, raiz de tantas atrocidades e chão em que os poderosos promovem as guerras e a morte dos inocentes. Não queremos trilhar esse caminho. Nosso desejo é trilhar o caminho do Evangelho, perfume da vida, alma que dá sentido à história. Hoje, nosso coração se alegra em Deus, não por uma alegria qualquer, não, por uma espera humana qualquer, não. O anjo que visitou Maria na Anunciação, em ti, caro Dom Josafá, nos visita e diz: alegra-te, filha de Sião, alegra-te, Jerusalém, alegra-te, igreja de Aracaju, pois o Senhor olhou com humildade a sua serva, os seus servos. Maria, mãe da igreja, nos mostra que poder na ótica, o Senhor dizia ontem no seminário, na pupila de Jesus, do seu Filho, é curar, é salvar, é estar ao lado de todos que desejem um colo de salvação e sermos servos dos últimos. Igreja é casa fundamentada na palavra, no pão, na caridade e na saída missionária. Voltemos ao caminho das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja, sem reducionismos e extremismos, porque Maria partiu apressadamente. E pulo, porque Dom Vitor já falou um pouco da geografia. E cito um amigo que aprendi a enfrentar noites com ele, desde o seminário, o cardeal José Tolentino. Ele, falando sobre a graça virginal de Maria, disse assim: por fim, abro aspas, Maria descobre neste encontro com o anjo que a sua vida está ao serviço de uma vida maior, de um projeto maior. Isto é que a vida não começa e acaba nela, não começa e acaba nos sonhos que ela teve para a sua vida, nos desejos que ela teve, com certeza, no coração de jovem sonhadora que ela era. A vida não acaba nos perímetros dos desejos e dos sonhos que ela fez de felicidade para a sua vida, mas o Senhor chama a colocar-se ao serviço de uma fidelidade maior, imprevista, com a qual ela não tinha nunca sonhado e nem poderia sonhar. Mas o Senhor diz: olha, a tua vida é para servir uma vida maior, para servir uma coisa maior. E Maria diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra. Queremos, por fim, agradecer a Dom Vitor Aguinaldo pelo empenho nesses meses, caro Dom, se desdobrando entre Propriá e Aracaju para nos ajudar até este momento. Que a Virgem do Rosário de Fátima conduza sua vida e seu ministério. Conte conosco e com nossas orações e leve um abraço para seu povo querido no Baixo São Francisco, uma terra de um povo humilde e trabalhador, que dignifica o sentido do nosso chamado, servir. Gratidão. E a Dom Josafá termino, prega a palavra. Em oração estamos e em vigília orante ficaremos. Acolhemos o Senhor como um peregrino mariano que vem das terras da Bahia em conquista e entra na cidade de Aracaju como o 5º arcebispo metropolitano, por onde andou andarilhos da fé, como o Padre Pedro, que por aqui passou, e Frei Miguel, Irmã Felicidade e Memória, Irmã Diva Henrica Menini, que está em nosso meio, Dona Conceição Ludovice, madrinha das vocações em Sergipe, Dona Bebé e tantas outras. Nossas mãos ungidas por misericórdia estão estendidas para servir, colaborar e cuidar da sua vida e ministério. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Obrigado.